Aqui no Opportunity nós temos um cenário bastante positivo para a economia brasileira no ano que vem, seja por fatores ligados à economia global quanto por fatores domésticos. Com relação à economia internacional, um elemento importante foi a assinatura do acordo da fase 1 do acordo comercial entre Estados Unidos e China. Isso deve aliviar bastante as incertezas que marcaram a economia global ao longo de 2019. O segundo ponto, diz respeito à economia global, está ligado à recuperação, sinais de recuperação da atividade econômica que a gente enxerga em alguns países, tanto em China, como Europa, como em algumas economias emergentes, ligado à redução da incerteza e ao estímulo monetário bastante intenso que os bancos centrais das principais economias do mundo introduziram ao longo do ano. A perspectiva é de que o mundo passe por alguma aceleração em 2020, o que deve ajudar de maneira importante as economias emergentes, principalmente aquelas que estão se diferenciando positivamente com agendas de reformas. No nosso caso, os fatores domésticos, o que a gente tem para destacar são a agenda de reformas, é uma agenda bastante ambiciosa, com o envio das PECs relacionadas à continuidade do ajuste fiscal. A gente tem também perspectivas de avanço da agenda microeconômica, como a aprovação da independência do Banco Central, a medida provisória que reformula o setor do saneamento básico. E no plano da atividade econômica, a gente já percebe alguns sinais de retomada em vários indicadores da economia. No lado da construção civil, a gente percebe uma aceleração do ritmo de incorporação imobiliária, a atividade de construção começa a dar sinais mais robustos de aceleração, o consumo das famílias responde de maneira importante à expansão do crédito. Então a gente deve ter um cenário muito mais favorável no ano que vem para a atividade econômica. Nossa projeção para o crescimento do PIB em 2020 é de 2,5%. A gente revisou para cima esse número nos últimos meses, à medida que os sinais de recuperação foram se consolidando. Outro aspecto positivo que deve ajudar bastante as principais classes de ativos no Brasil é que a inflação continua bastante controlada. Nós tivemos esse choque recente nos preços das proteínas. Esse foi um choque que a gente entende mais como uma mudança de preços relativos, que deve afetar a inflação de 2019 do que algo que venha a se propagar de forma mais preocupante ao longo do ano. A gente já enxerga sinais de que esse choque deve se reverter ao longo dos primeiros meses de 2020, e isso deve ajudar o Banco Central a manter as taxas de juros baixas por um período bastante prolongado. A gente tem ainda uma dúvida se o Banco Central deve ou não reduzir novamente a taxa Selic na próxima reunião do Copom em fevereiro, mas de qualquer forma, o que é mais importante é que esse ambiente de inflação bastante benigna deve ajudar o Banco Central a evitar subidas de juros a perder de vista. A gente não enxerga o Banco Central subindo juros antes de 2021. Isso deve ajudar bastante a performance dos ativos de risco aqui no Brasil.